Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo do projeto Aprendendo em Casa. Então, corre lá, pega teu caderno integrado 2, que eu tenho certeza que vocês estão ansiosos para essa nova descoberta, para saber o que nosso amigo Newton, juntamente com a professora Ana e toda a turminha, trouxeram para nós hoje. Nós vamos ver o que? Ciências. E o que a gente viu nas aulas anteriores? A gente viu sobre astros, né? Sobre mapas celestes. A gente viu sobre os planetas, né? O nosso sistema solar, a nossa galáxia. E aí a gente viu sobre o movimento de rotação, que é aquele que a Terra dá em volta dela mesma, e que é aí onde aparece o dia e a noite. Por quê? Quando um hemisfério, por exemplo, quando nós aqui ocidentais estamos virados para o Sol, lá no Oriente, no lado oriental, é noite. Depois, com esse movimento da Terra, inverte as situações. Aqui o Brasil, por exemplo, vira noite, e lá no Oriente, no Japão, por exemplo, vira dia, né? Isso dá-se ao movimento de rotação, e lembrando que o movimento de rotação tem a durabilidade de 24 horas, ok? Então, vamos ver o que temos hoje. Aqui, na página 12, nós temos aqui a habilidade que é perceber e associar a importância do movimento diário do Sol e das demais estrelas no céu ao movimento de rotação, relacionado à origem do dia e da noite, e do movimento de translação, relacionado às 4 estações do ano. Então, como a gente disse hoje, anteriormente, que o movimento de rotação está relacionado ao dia e à noite, né? Que é esse movimento que gera, que produz, né, que aparece o dia e noite aqui no nosso planeta, no nosso sistema, e o movimento de translação, que nós ainda não vimos, mas que eu já comentei, que ele dura 365 dias e 6 horas, que é o movimento que a Terra e os demais, né, os demais astros também, só que provavelmente os que ficam mais longe tenham, né, são mais dias. Mas nós só contamos o tempo aqui da Terra, e a Terra demora 365 dias dando volta em torno do Sol. Por isso, aí aqui fala as 4 estações do ano, porque quando ela vem fechar o ciclo, já vai iniciar, aí fecha também o ano para iniciar o próximo, ok? O objeto do conhecimento é o nosso conteúdo, e ele fala de movimentos de rotação, que a gente já viu e vai só reforçar, o movimento de translação, que a Pro já falou, mas a gente ainda não viu, e também as estações do ano, que a gente também ainda não viu. E aqui, o nosso amiguíssimo, já é íntimo, né, gente? Ele já é de casa, já entra nos nossos lares assim, toda segunda-feira, né? E aí, toda segunda-feira ele entra nos nossos lares. Então, vamos lá. Ele fala: olá, coleguinhas, estou de volta para continuarmos nossos estudos. Hoje é mais um dia para aprender muito. E por falar em dia, nesta aula vamos falar sobre o dia e a noite e os movimentos da Terra, nesses e em outros fenômenos naturais. E a professora Ana irá nos ajudar a entender tudo. A professora fala: oi, queridos estudantes. Para podermos perceber melhor os movimentos da Terra e compreender os outros fenômenos do mundo que fazemos parte, é muito importante que vocês entendam também o conceito de referencial. Mas o que é referencial, professora Ana? Trata-se de do corpo a partir do qual as observações de fenômenos são feitas. O movimento e o repouso dependem de um referencial. Por esse motivo, dizemos que o movimento é relativo, pois para um observador, algo pode estar se movendo e para o outro pode estar parado. O que a professora Ana está dizendo? Vamos supor que a gente está se olhando e passa um carro com uma família inteira lá dentro, tá? Ele passa, vai embora. Aí a gente fala assim, como tá indo rápido aquele carro. Então, para nós que estamos parados aqui, sentados na calçada, por exemplo,
aquelas pessoas estão em movimento, porque elas estão indo no carro. Mas aquelas pessoas lá, para elas estão paradas, porque elas estão sentadas no carro, elas não estão andando, entenderam? Então, esse é o referencial. O referencial, eu que estou sentada na calçada, é o referencial quando aquele carro passa, então aquelas pessoas estão em movimento. Porque o referencial, para mim, é o carro lá que está em movimento. Porém, quem está dentro do carro, eles estão, que a gente está se referindo às pessoas e não ao carro. Então, para as pessoas que estão lá dentro do carro, aquela família que está lá dentro, elas estão paradas, né? Então, o referencial muda. De acordo, foi o que ela disse aqui, ó. O movimento é relativo, que para um observador, algo pode estar se movendo, mas para o outro pode estar parado, né? Entenderam o que a Flora falou? Você que está na calçada olhando a família que passou no carro, para você a família que está no carro está em movimento, mas a família lá dentro do carro, para elas estão paradas, porque elas estão sentadas e não estão se movendo, ok? E aí Duda Linda continua, professora Ana, me tira uma dúvida, por favor. É verdade que se eu estiver parada na estrada, como observadora, vou verificar que o homem e a mulher estão em movimento. Mas se tomar a mulher como referencial, ela e o homem estão parados, em repouso. Um em relação ao outro, aquele exemplo que a Pro deu do carro, né? Quando você que está ali na calçada é o referencial, quem passou no carro está em movimento. Mas quando quem está lá dentro do carro é o referencial, elas estão paradas, ok? Aí ela diz, ó, eu trouxe uma imagem para a senhora entender melhor a minha pergunta. Veja, então, aqui, ó, veja bem. Vamos supor que aqui, ó, Duda Linda, ela está parada observando esse casal passando nesse quadriciclo aqui. Então, Duda Linda como referencial, esse casal aqui está em movimento, certo? Tanto o homem quanto a mulher. Já para se o referencial for a mulher, né? Se o referencial for a mulher, esse homem ele está parado, tá? Por quê? Porque ele está em cima do quadriciclo, não é ele que está correndo, é o quadriciclo que está se movimentando, né? Então, muda de acordo com o referencial. Compreenderam, meus amores? Para a Duda Linda que está aqui, os dois estão em movimentos, mas para a mulher que está aqui junto com ele está parado, certo? Vamos ver na página 13 o que tem aqui que a professora continua dizendo. É isso mesmo, Duda Linda, excelente pergunta e resposta você nos deu. Agora vamos praticar esses novos conhecimentos. Então, que ela disse que a Duda Linda fez a pergunta, mas aí ela mesma respondeu, uma vez que ela ainda apresentou até a foto para que a gente pudesse ter essa visão do que ela estava dizendo. E aqui o primeiro fala, observe a tirinha da turma da Mônica e marque um X na alternativa verdadeira. E aí a tirinha aqui diz assim, lá vai o as do skate, acho que é isso, gente. Lá vai o as do skate. E aí o Cebolinha diz, Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque? Mas eu estou parado. Quem está andando é o skate. Tá? Lembrando, gente, que o jeito do Cebolinha falar, tá? É o jeitinho dele falar. Não é que a gente tem que copiar, tá? Vamos lá. É que o Cebolinha, ele tem essa... Eu esqueci o nome agora que dá, que ele troca, tá? A letra. Problema de dicção. Aqui a letra A diz, Cascão está em movimento em relação ao skate e também ao Cebolinha. Se for verdadeiro, você marca. Se não for, você não marca. Aí na letra B diz, Cascão está em repouso em relação ao skate, mas em movimento em relação ao Cebolinha. É isso? Aí você marca. Aí, ó, deixa eu pensar. Tá? Newton falou, e aí para poder ver qual das duas questões aí está certa. E a professora Ana diz, agora que vocês entenderam o que é referencial, iremos falar sobre o movimento de rotação. Vamos nessa? Por causa do movimento diário do Sol no céu, podemos pensar que ele gira ao redor da Terra.
Mas esse movimento é aparente. A Pro já explicou na aula anterior que o Sol ele fica parado, ele não se movimenta, né? Quem se movimenta é a Terra. O Sol não gira ao redor da Terra. Porque, na verdade, é a Terra que gira ao redor do seu próprio eixo. Então, neste caso, a gente vê o Sol se movimentando, é a questão lá do movimento de rotação, né? Porque é isso que que faz com que a gente olhe para o céu, como a gente está parado, nós estamos parados como referencial em relação à Terra, a gente vê o Sol se movimentando. Mas, na verdade, não é o Sol que está se movimentando, é a Terra, né? Se o Sol pudesse falar, ele diria assim, não, quem está se movimentando são vocês, é a Terra, não eu, tá? São vocês. E aí, continuando. Aqui. A Terra gira a Terra gira sempre no mesmo sentido. Assim, para nós que estamos na Terra, o Sol parece nascer na direção leste e se pôr na direção oeste. Por que está entre aspas, tá, gente? Porque não é o Sol que nasce e anda o céu inteiro até se pôr, né? Ele está lá paradinho, é a Terra que está fazendo esse movimento. Aí continua. O eixo da Terra é imaginário, a Pro também já explicou isso, não foi? Isto é, não existe na realidade. Ele é representado apenas para facilitar o estudo, como na figura a seguir. Outras indicações imaginárias também são usadas para localizarmos pontos no globo. Uma delas é a linha do Equador, que a gente vai ver depois, tá, gente? A linha do Equador. A linha do Equador, ela divide os dois hemisférios, norte e sul, tá? Então, a linha do Equador também é uma linha imaginária. Assim como a Pro já falou lá na primeira aula sobre esse tema, que o eixo da Terra seria imaginário. E, meus amores, por hoje é só. Vamos dar continuidade a essa aula na próxima semana. Combinado? Então, um beijo da Pro. Fica bem, fica em paz, se cuidem. E até o próximo vídeo, meus amores.